pelo partido PT para liderar uma federação formada PT, PCdoB, PV. Ele vai explicar como será o trabalho nessa liderança partidária. Bom dia, deputado. Veja aí, Bárbara, o que é que aconteceu com a nossa conexão. São 7h06 em Feira de Santana. É o nosso Bom Dia Feira, o primeiro jornalismo FM. Aguardando aí essa conexão no oferecimento de IEP Drive-Thru agora realiza exames laboratoriais, além dos exames para a detecção do Covid e de influenza, e realiza mais de 5.000 exames de forma prática com padrão de qualidade do IEP Laboratório. Aceita diversos convênios, não perca mais tempo. IEP Drive-Thru na Aristides Novis, IEP Laboratório, sua melhor referência em saúde. Agora sim, refeito sinal, como falamos, o deputado estadual Robson Almeida foi escolhido pelo partido PT para liderar uma federação PT, PCdoB e PV. E ele conversa com a gente para informar sobre esse trabalho nessa liderança partidária. Bom dia, deputado. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos de Feira de Santana e região que nos acompanham na grande audiência do Bom Dia Feira. É um prazer falar com você esse ano de 2023. Como vai ser essa operacionalização da federação e com o seu comando? Olha, para a audiência nos entender, a federação é um organismo que reúne 3 partidos, o PT, o PCdoB e o PV. Ele foi criado na legislatura passada, no Congresso Nacional, e foi construída para apoiar a candidatura do presidente Lula. E a legislação impõe que a federação seja nacionalizada, que ela exista em todos os estados do país e em todos os municípios. Então, por exemplo, a federação vai ter esse mesmo bloco nas eleições municipais do ano que vem em todas as cidades. Feira de Santana, PT, PCdoB e PV obrigatoriamente estarão juntos nas eleições municipais com o mesmo candidato a prefeito e com a mesma chapa de vereadores. Então essa é uma novidade e eu tive a honra de ser escolhido para ser o primeiro líder, né, dessa federação. E nós vamos atuar num processo integrado de 17 deputados e deputadas eleitas para essa legislatura. 9 do PT, 4 do PV e 4 do PCdoB, que me escolheram para ser o líder. Então, vou trabalhar de forma orgânica com essa federação, ela funcionando com um coletivo de 17 e também com muita unidade. Os nossos compromissos são nacionais e locais. Na Bahia, nós vamos defender o projeto nacional do presidente Lula, que a federação faz parte da base, e aqui defenderemos o projeto liderado pelo governador Jerônimo na Assembleia Legislativa, apoiando as matérias de interesse do nosso estado para o desenvolvimento econômico, para a melhoria do nosso ambiente social. Essa é a nossa tarefa e isso que nós vamos cumprir sobre a minha liderança. Deputado, o senhor ontem teve um encontro com o governador. O assunto foi exatamente essa federação ou transcendeu novos assuntos que podem ser de interesse público? Olha, Dilson, ontem eu acompanhei o governador aí pertinho, em Amélia Rodrigues, na abertura do ano letivo de 2023. E o governador, obviamente, por ter sido secretário de Educação, fez uma agenda intensa, começando muito cedo, com o café da manhã, com os operários que construíram aquele belíssimo equipamento de 26 milhões de reais lá em Amélia Rodrigues, com piscina, quadra coberta, campo society, 24 salas, laboratórios, que vai funcionar em tempo integral. E o governador sentou conosco para informar que ele vai inaugurar mais de 100 daquele tipo. Hoje ele já foi para a região de Irecê, que vai inaugurar mais uma unidade daquela
no município de Iraquara, e vai continuar as inaugurações. Feira de Santana tem 3 desses sendo construídos, novos, né? Tem ali na antiga Escola do Menor, uma recuperação de todo aquele equipamento para uma escola de grande porte de tempo integral. Tem outro ali na região do Derba, no antigo Derba, ali na Cidade Nova. Vai ser também um equipamento do mesmo porte, educação integral, e outro na antiga usina. Esse também já está bem avançada a construção. Esses 3 colégios estaduais de tempo integral em Feira vão funcionar esse ano, inclusive alguns nesse primeiro semestre. Então, essa intervenção de 200 escolas desse porte em todo o estado é o planejamento, e ele pediu a todos os deputados uma participação intensa nesse período para divulgar os equipamentos, para dar visibilidade, para mobilizar as famílias, para quem não matriculou, matricular os seus filhos, que a gente vai continuar com a prioridade na educação, e ao lado disso também ele elege a questão do combate à fome como outra grande meta do seu governo. Tem até uma combinação na questão da educação e o combate à fome. As escolas vão funcionar de tempo integral aos sábados e domingos, abrindo para os estudantes que queiram ir para a escola. Vai ter alimentação nesses dias, numa parceria com as prefeituras para ver a questão do transporte, com professores que queiram participar. Ele vai providenciar uma gratificação para abrigar os alunos, fazer reforço de aprendizagem, atividades esportivas. Então há uma prioridade de uma combinação de educação e combate à fome. Esse é o recado que ele pediu para a gente manifestar para toda a sociedade. A prevista a vinda do presidente Lula no dia 14. Inicialmente era uma previsão dele ter vindo aqui no começo do mês para o projeto Minha Casa Minha Vida, redimensionar o projeto, mas houve a necessidade de ainda reparo em unidades e essa visita foi adiada, mas agora está programada para a cidade de Santo Amaro da Purificação, a informação que nós temos. Qual é o motivo da mudança de local, deputado? Olha, Dilson, no Brasil existem milhares de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, remanescentes ainda do período de Dilma e de Temer, que não foram entregues à população pelo último governo do ex-presidente Bolsonaro. E o presidente Lula tomou a decisão de relançar o Minha Casa Minha Vida para especialmente a faixa chamada 1, que é a faixa que as pessoas têm a menor renda e por isso quase nada paga para ter direito à sua unidade habitacional. Na Bahia são 6.000 unidades dessas que não foram entregues. E o presidente pediu ao ministro Rui Costa que identificasse na Bahia alguma cidade que pudesse as casas já estar em condição de ser entregue. E o governador, junto com o ministro Rui, visitaram algumas unidades, foi o caso de Feira de Santana, e não há condição de entrega no curto prazo, porque as unidades foram abandonadas ao longo do tempo e vandalizadas, depredadas, saqueadas, e muitas delas precisam de um novo investimento da Caixa Econômica para colocar as condições de habitação ideal. Em Santo Amaro tem 2 conjuntos habitacionais e um deles tem uma condição de ser entregue, e por isso foi escolhido Santo Amaro. Então o presidente, no dia 14 de fevereiro, estará na Bahia, na semana que vem, na próxima terça-feira, de hoje a 8, como nós falamos aqui, e vai fazer essa agenda em Santo Amaro para relançar o Minha Casa Minha Vida, aí já com as primeiras unidades habitacionais entregues, e esse vai ser um dos seus principais programas na área social. Deputado, como o senhor tem hoje
uma identidade muito forte. A gente considera hoje o senhor um deputado de Feira de Santana. Na nossa lide diária, a gente já considera há muito tempo o senhor como um deputado feirense. Então, Feira de Santana tem 4 deputados, eu diria tem 5 com o senhor. Se o senhor tem tido realmente essa relação com Feira, o senhor tem tido uma reciprocidade também muito boa em votos. E eu vou lhe perguntar quais são realmente os grandes projetos do governo da Bahia para a Feira de Santana nessa gestão de Jerônimo. Olha, nós conversamos com o governador esse assunto ontem e ele me disse que vai organizar, provavelmente no mês de março, uma agenda em Feira de Santana, onde serão feitos anúncios importantes. Então, entre as questões, ele já determinou, e a Conder já teve no município, que é a retomada das obras do Centro de Convenções. Esse é um compromisso público dele. Tem a questão da mobilidade urbana da cidade, do seu interesse em contratar um estudo para resolver esse problema de mobilidade urbana. Você sabe que a tentativa aí que foi feita do BRT, infelizmente, por grandes problemas de concepção e condução, não funcionou, não resolve o problema de transporte público da cidade. Ainda tem as obras em andamento, as estradas de Tiquaruçu e de Jaguara, que são estradas reivindicadas por esses 2 distritos há muito tempo e estão em execução, isso já autorizada. Tem as 3 escolas que eu falei que também em execução, a ampliação do Clécio Andrade, a ampliação da oferta de água na cidade também em andamento. Então tem investimentos significativos em cursos, tem outras obras a serem anunciadas. Em breve, creio que no mês de março, depois do Carnaval, nós vamos ter a presença do governador em Feira de Santana para dar anúncio às medidas do governo do estado para a cidade. Deputado, eu lembro aqui, inclusive, que o governador também, em determinado momento, ele falou do aeroporto de Feira e, curiosamente, hoje eu estou com uma matéria muito importante aqui no Jornal Folha do Estado, falando do projeto de plano diretor e que foi concluído, e esse plano diretor conclui pela inviabilidade do aeroporto de Feira de Santana, inclusive dizendo que o aeroporto precisa alcançar 28.971 passageiros até 2042. E a matéria diz aqui que só naquela fase em que o aeroporto estava com um voo incipiente aqui, ele alcançou esse valor. Superior até os 28.971 em um ano. Alguma coisa está acontecendo porque a conclusão diz que o aeroporto de Feira de Santana não tem como crescer até 2024, até 2042, melhor dizendo. O que é que o senhor tem a informar sobre isto? Disso eu não conheço esse estudo, mas eu acho estranho, porque é muito dinâmica a economia. Então, se Feira atrai um grande investimento, se há uma mudança importante na economia da Bahia, no Brasil, você sabe que houve um overbook nos aeroportos brasileiros no tempo da gestão do presidente Lula e da presidenta Dilma, porque o povo teve mais renda e aí passou a utilizar mais intensamente esse meio de transporte que era, e hoje voltou a ser, restrito de uma camada da população. Então essa atividade está muito relacionada com a economia. Então daqui a 20 anos, prever o que vai acontecer com a economia, acho que é uma coisa no mínimo precipitada. O que eu ouvi o governador falar ontem é que a operação do aeroporto de forma plena e ampliada continua no seu radar. Inclusive há processos na justiça de desapropriação de terras no seu entorno para aumentar o tamanho da sua pista e se adequar às exigências da ANAC, da própria aeronáutica.
Então, o aeroporto de Feira continua no radar das prioridades da ação do governo do estado na cidade. E nós teremos a oportunidade de ouvir do governador quais são as medidas que estão planejadas nesse sentido. Qual a avaliação que o senhor faz do primeiro mês de governo de Jerônimo Rodrigues? Olha, eu realmente, como toda a Bahia, né, tem uma surpresa muito positiva de Jerônimo, governador. Um governador que eu diria que esse primeiro mês, a palavra que o define é humildade, simplicidade e trabalho. Governador que acorda cedo, que dorme tarde. Ontem, 7 horas da manhã, para você ver a agenda e o estilo de governar. 7 horas da manhã, estava tomando café com os operários que fizeram a obra da escola, depois aconteceu a aula inaugural, as atividades da educação, e ele ficou para almoçar com os pais e com os alunos na escola, no refeitório da escola. O governador ontem almoçou em Amélia Rodrigues, né? Veio para Salvador, fizemos agenda de tarde no Corpo de Bombeiros, agendas institucionais. Hoje ele já chegou na região de Irecê, faz 3 municípios, como eu falei, Iraquara, vai a Presidente Dutra e vai a Lapão à noite, tem agenda de manhã, de tarde e de noite, 3 turnos no dia de hoje, e volta para cumprir a agenda intensa amanhã aqui em Salvador e na região. Então ele tem se dedicado ao máximo ao trabalho, ele tem uma participação também muito positiva na articulação dos governadores do Nordeste e na relação com o presidente Lula. Já teve 2 ou 3 audiências com o presidente, já apresentou as prioridades do Nordeste da Bahia. Feira de Santana é contemplada com essa prioridade, que é a duplicação do anel de contorno. Essa é uma das prioridades do governador Jerônimo e do presidente Lula na área de mobilidade, porque o PAC vai retornar. Então é um primeiro mês daqueles que você que gosta muito de futebol conhece uma frase muito popular, que era dita por um treinador muito experiente, que conhecia o jogador pelo arriar das malas. E eu posso dizer que Jerônimo, né, pelo arriar das malas, já nesse primeiro mês já é um governador vocacionado para ser mais um sucesso na Bahia, como foi Wagner, como foi Rui. Ok, deputado, nós queremos agradecer ao senhor por essa entrevista e desejar aí sucesso na sua trajetória, e sempre a gente cobrando mais por Feira de Santana, e eu sei que o senhor tem tido esse carinho muito grande com a cidade, viu? Qualquer sorte, fica aqui o nosso agradecimento, e desejar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu que agradeço o espaço aí para poder prestar conta do meu trabalho, a minha obrigação. A legislatura começou na última quarta-feira, 1º de janeiro, então esse mandato eu ainda não completei 1 semana de ação, mas da mesma forma como foi o anterior, de muita intensidade, estarei toda semana em Feira de Santana, acompanhando as demandas aí do território do Portal do Sertão, dessa cidade que me escolheu também para ser um dos seus representantes, motivo que muito me orgulha. Muito obrigado aí, Dilson, a sua equipe, um bom dia à feira, um bom dia a toda a sua audiência.